Olá pessoal, estamos já a começar, por isso fica atento. Vão passar aqui as formas como tu podes ser bênção para nós, ou portanto para a nossa igreja, e também como a igreja pode ser bênção para ti. Por isso fica atento. Até já! Antes dele falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom para mim. Antes dele respirar, sopraste a tua vida em mim. Tu tens sido tão bom para mim. Oh, impressionante
Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Olá a todos, boa tarde, espero que todos bem. Espero que quem está de férias esteja a ter umas boas férias. Quem não está de férias também esteja a ter um bom agosto, não é? É bom este tempo também de verão e possamos aproveitar também com a nossa família, as praias e tudo o resto. Graças a Deus continuamos firmes no propósito de partilhar também esta mensagem com vocês. A semana passada tivemos o nosso amigo Rubinho a partilhar a mensagem, foi muito boa a mensagem. Quem não assistiu, possa procurar a nossa página no YouTube e no Facebook. Foi uma mensagem muito boa. Eu, pelo menos, fui mesmo, Deus falou comigo através da mensagem e, pela graça de Deus, Deus tem falado connosco neste tempo e acredito que Deus vai continuar a falar. Eu tenho nos últimos domingos e tudo mais, tenho estado a seguir Coríntios, mas eu cheguei a uma fase em que eu entendi que também que, como estamos num trabalho online em que muitas pessoas assistem às mensagens e Coríntios é um contexto de ensinamento mais para a igreja, mais estrutural de igreja, então poderia não estar a atingir o objetivo. Então decidi a partir de agora as mensagens de domingo, enquanto estivemos neste formato online, todas elas terem um cariz em que qualquer pessoa possa entender também a mensagem e não ser mais tão exclusivo para a igreja. Então, hoje quero partilhar algo que é importante, muito importante para as nossas vidas enquanto cristãos. Todos nós, o desafio da nossa vida, aqueles que não conhecem Deus, podemos aprender um pouco mais e perceber o que é isto ser cristão, o que é isto que nós vemos com Deus e como nós podemos conhecer Deus e tudo mais. Como hábito, sempre antes de partilhar a mensagem, vamos orar, está bem? Pedir que Deus nos possa abençoar e guiar neste tempo. Obrigado, Jesus, por mais este domingo. Obrigado pela oportunidade que tu nos dás de poder partilhar a mensagem. Deus, e entregamos as tuas mãos as nossas vidas. Tu possas nos ajudar, tu possas dirigir todas as coisas. Estenda a tua mão, Senhor, na vida de cada um que está a ouvir esta mensagem. Deus, que vá de encontro àquilo que tu queres falar, Senhor. E cada um possa entender cada palavra. Senhor, ajuda-me a mim, porque também não é fácil estar a falar para um telemóvel, não ver ninguém, Deus, e que a mensagem
todas as palavras possam atingir o seu propósito, Senhor. Ajuda-nos e possas abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante e princípios que nós temos esquecido da nossa fé. Nós vivemos tempos em que as pessoas falam de Deus, prometem a Deus tantas coisas, dizem que é meu Deus, mas a sua vida prova o contrário. Eles fazem planos sem considerar Deus, eles fazem investimentos sem considerar Deus, eles planeiam o seu futuro sem considerar Deus nas suas vidas, mas porém nas suas palavras, na sua forma de falar, acham que amam o Senhor e tudo mais. A verdade é que nós sabemos, e há uma passagem que diz que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus, ou seja, sem regeneração nós não podemos conhecer Deus. E o que acontece é que há muita gente que, na sua linguagem, no seu palavreado, falam muito espiritual, e nós hoje vemos tantas pessoas, nunca em tempo algum, nós vimos tantas pessoas a falar de Deus, políticos a falar de Deus, tantas pessoas a usarem Deus para tantas coisas, que eu, por um lado, não fico nada tranquilo com isso, porque eu creio que Deus, em certas coisas, Deus não se envolve. Vamos dizer, Deus, há muitos homens que utilizam Deus como bandeira, como tantas coisas, ou para a sua vida, ou para justificar os seus atos. Toda a história, nós conhecemos isso, tantas pessoas, há quem mate e acha que mata em nome de Deus. Então a regeneração tem a ver com mudança de caráter, de integridade, da sua vida consagrada a Deus. Então há uma passagem muito conhecida em Marcos capítulo 7, verso 6 ao verso 7, diz assim: respondeu-lhes isto Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, o protesto de Deus era que o povo adorava de lábios, o povo dizia que Deus é bom, Deus isto, o povo falava muito bem de Deus, mas o seu coração estava longe dele. E esse é o problema que nós hoje em dia enfrentamos, é que em tempo algum nós vimos louvores tão bonitos, gente que canta músicas tão bonitas, em que nós vemos que as palavras são tão bonitas e tudo mais, gente que tatua o Deus, tatua versículos, veste roupa a dizer Jesus, e não estou a criticar essas coisas, mas o que acontece é que nós honramos Deus no nosso exterior, em coisas externas, mas o nosso coração está longe dele. E isso tem afetado a maior parte dos cristãos do dia que correm, porque nós, no meio da provação, no meio da dificuldade, no meio da dificuldade financeira, no meio da doença, no meio, é quando a nossa fé ela é avaliada, é quando a nossa fé é forjada e o Senhor sonda o nosso coração. Então, Deus neste verso ele diz que ele até reconhecia a adoração. Este povo honra-me, ou seja, Deus até reconhecia: ok, eles estão a falar de mim, estão-me a honrar, o seu coração está longe de mim, e ele diz: em vão me adoram. Ou seja, a adoração que eles faziam com as bocas era vã, porque o seu coração não estava com o Senhor. Então, o que acontece é que, se nós olharmos para a nossa vida e para todo o contexto, o principal objetivo da criação de Deus é Deus serve para ser adorado. A função de Deus é ele ser adorado pela sua criação. Os céus adoram, a criação adora, a natureza adora a Deus, e nós que somos pessoas que tomamos escolhas, Deus dá-nos essa liberdade de escolhas. Deus não deseja que nós o adoremos por obrigação, mas o adoremos por escolha. E o que acontece é que o objetivo do diabo é que tu não adores Deus. O objetivo do diabo é que tenhas uma adoração que seja vã, uma adoração que não cumpre o seu objetivo. Então, uma adoração em que adoras, podes adorar Deus até por palavras, mas o teu coração não está regenerado, não há uma transformação no teu coração. E muitas vezes as pessoas elas usam os discursos para mascarar o que está no coração. É como se tentassem embrulhar, pôr um papel de embrulho bonito numa maçã podre. Então, muitos de nós vivemos assim e não sabemos. E nós achamos que estamos bem, achamos que ninguém tem nada a ver com isso. Mas há coisas, vamos falar sobre coisas que vão provar o contrário disso. Então, eu vou fazer aqui uma analogia. Eu tenho falado ao meu coração esta mensagem também. Quando Moisés, todos nós conhecemos a história de Moisés, se não conheces, lê em Êxodo a história.
Eu vou fazer um resumo, está bem? Porque tinha de estar a percorrer ali muitos versículos, e o tempo também é curto, o vosso tempo é curto e quando estamos online ainda mais curto é, então procurar ser o mais breve possível. Então, quando o povo de Israel estava escravo no Egito, Deus enviou Moisés e com uma ordem. E a ordem que Deus disse para Moisés dar a Faraó foi: deixa o meu povo sair para me adorar. E a saída do povo do Egito para o deserto é um simbolismo da nossa regeneração, ou seja, aquele momento de saída é da escravidão. Nós também éramos escravos no mundo, escravos do pecado, ou seja, estávamos limitados na nossa vida. E esta história, nós pegamos isto como um simbolismo dessa saída, da nossa saída também do pecado. E Faraó torna-se uma figura de Satanás. Então, nós estávamos debaixo da tirania de Satanás, do pecado. Ou seja, a nossa vida estava prisioneira de Satanás. Quando Deus nos retira do Egito, que era a nossa vida passada, ou quem permanece nessa vida, continua debaixo da vida de pecado, continua no Egito. Então, é como se Deus chama-os, e o propósito da redenção não é apenas nos tirar da escravidão, mas é nos levar a um relacionamento íntimo com Deus. É nos dar uma promessa, sermos completamente livres para adorar. Nós vemos em 1 Pedro 2,9 que a mesma mensagem que é o que Deus, a declaração que Deus faz no Monte Sinai, Pedro usa, diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus nos chama para sairmos do Egito e tem de haver essa regeneração da nossa saída por completo. Então, quando o povo quando Moisés faz este pedido, este mandamento de Deus, deixa o povo sair, a reação de Faraó foi: ele vai carregar o povo com mais trabalho, ele vai ocupar o povo, ele pensa assim: eles querem adorar a Deus, então eu tenho de lhes dar mais trabalho. Eu tenho de os ocupar ao ponto que eles não procurem Deus. E muitas pessoas hoje, elas não procuram Deus porque elas estão tão subcarregadas com os seus trabalhos, com a sua vida, com os seus afazeres. Elas sempre encontram ocupação para a sua vida, sempre procuram hobbies, procuram coisas para fazer, ao ponto que eles não têm tempo para pensar na vida, nem nas coisas da vida, nem naquilo que Deus tem. Muita gente ocupa o seu tempo, o seu tempo livre, em vez de dobrar o joelho, tirar um tempo para ler a Bíblia, para buscar Deus. E isto está a acontecer com muitos cristãos. Eles ocupam o seu tempo com ginásios, com séries, ou seja, e ocupam não só com o trabalho. Aqui Faraó carregou os israelitas com mais trabalho para que eles desistissem dessa ideia. E muitos de nós já desistimos dessa ideia de adorar a Deus, buscar Deus na nossa casa, nos nossos tempos livres, ou muitos estão cansados e dormem esses tempos livres, outros vão fazer outras atividades. Então, em vez de buscar a Deus, estudar a Bíblia, buscar conhecimento, refletir sobre a sua vida, sobre coisas que deve crescer espiritualmente, não ocupa a sua vida. Então, a primeira função do diabo é te enganar e ocupar a tua vida, mas levar-te a procurar ocupação para os teus tempos mortos, em vez de pegar nesses tempos mortos e dar-lhes vida em buscando a Deus. Então, um dos primeiros comportamentos. E só que eu pensava que o povo ia se esquecer dessa ideia de ir adorar, e não desistiu. Então Moisés voltou a insistir, então Faraó faz uma contraproposta a Moisés. Diz assim: porque é sair do Egito se vocês podem adorar a Deus aqui mesmo? E o Egito, como já referi também, o Egito é uma figura do mundo, de um lugar de pecado. E Moisés rejeita imediatamente essa contraproposta, pois para Moisés permanecer no Egito era permanecer escravo, e ninguém busca a Deus sendo escravo de algo, porque o seu Senhor é quem manda. Então, neste caso, serias continuava escravo do pecado. Então, os escravos não conseguem adorar de forma livre. Então, o Faraó rejeita, não deixa o povo sair, ele fica com o seu coração duro. E depois vem as pragas, nós já conhecemos as pragas, e depois das pragas Faraó fica com o seu coração mole, então faz uma contraproposta. Então vocês podem sair, mas fiquem pertinho, não vão muito para longe. E por outras palavras saem, mas não vamos desligar completamente.
vamos manter algumas coisinhas, vamos manter-nos por perto, uma relação de amizade, não vamos para muito longe. E a verdade é que em Atos capítulo 7, verso 39, 40, há uma passagem que diz: nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. E o que é que ele está a dizer? Está a dizer é que muita gente, muitos crentes hoje em dia, eles até aceitaram ir até certo ponto na sua fé, mas eles continuam perto do Egito. Eles continuam bem pertinho do Egito. E diz lá que eles não obedeceram a Moisés, rejeitaram, ou seja, eles não obedecem a ninguém, eles não obedecem a nenhuma liderança, eles não obedecem a ninguém, não se submetem-se a ninguém. E o seu coração, ou seja, o seu corpo até está, não está no Egito, mas o seu coração está no Egito. Ou seja, o seu corpo até está na igreja, mas o seu coração está no mundo. Ou seja, os seus desejos estão nas coisas do mundo, a sua reação está nas coisas do mundo. Eles reagem, o seu coração, as saudades, têm saudades de coisas do passado, têm vícios que vieram com eles, então estão ligados ainda, o seu coração está ligado à sua vida passada e não houve uma regeneração completa. Eles ausentaram-se, mas o seu coração continua no mesmo lugar de pecado. E muitos se comportam assim, muitos comportam-se como: eu sou crente, mas agem como pessoas descrentes. Se alguém lhes atacar, eles atacam de seguida. Se alguém falar mal com eles, eles falam mal de seguida. Se puderem fugir a leis, a impostos, eles fogem, enganam. Se puderem cometer ilegalidades, eles cometem ilegalidades, porque eles vivem, o seu coração continua lá. Eles querem justificar o seu pecado e tentam argumentar: mas eu ouvi, eu disse, isto aconteceu, não, eu não. E não aceitam. Porquê? Porque o seu coração continua no Egito, não houve uma regeneração. Houve uma mudança de Deus, já não estou com estas, já não estou nestes ambientes, mas o seu coração continua lá, as suas atitudes continuam lá. E isso impede as pessoas de terem uma vida de comunhão com Deus real e verdadeira. Então, nós temos de analisar a nossa vida, a saber como está o nosso coração, como está a nossa vida, se estamos divididos, e temos de tomar uma decisão, porque não dá para ficarmos nesse meio termo a vida toda. Terceira contraproposta é, obviamente, que Moisés rejeitou e o faraó voltou também a não permitir, houve mais pragas e tudo mais, nós conhecemos a história da lei, e então depois houve uma contraproposta. Então o que é que o faraó tenta? Ele diz assim: olha, vocês podem sair, mas só os homens, as vossas mulheres e as crianças ficam aqui. A terceira tentativa que Satanás quer fazer, já que não te conseguiu fazer com que permanecesses no mundo, já que não conseguiu com que tu permanecesses dividido, tu dizes: não, eu vou regenerar, eu vou mesmo mudar a minha vida. Então, já que ele não conseguiu, a terceira tentativa do diabo é que tu não adores a Deus, é que tu não busques Deus em família. O que isso quer dizer? Ele quer com que a tua família não busquem a Deus. Se tu na tua casa não tens o hábito, junto com os teus filhos, buscar Deus, ler a Bíblia, orar, o diabo está a conseguir fazer o trabalho na tua casa. O diabo está a conseguir fazer o trabalho completo da casa. Tu abriste a porta para ele. Porque se não houve se tu saíste e até mudaste a tua vida, mas não semeias na tua própria casa, na tua casa não há um ambiente espiritual, mas um ambiente carnal, onde os prazeres e tudo mais são aumentados, os prazeres da carne são aumentados, e não o espírito. Tu estás a escancarar a porta, e a tua adoração, quando estás no tempo de adoração, eu não sei, mas não estás a todo lugar, é em vão a tua adoração. Se a tua família, se todo o teu barco não remar para o mesmo lado, o teu barco vai ficar estagnado no mesmo lugar. Então tu precisas, junto com a tua família, junto com os teus filhos, junto na tua casa, tu precisas buscar o Senhor. Se alguém diz assim: Tiago, mas eu não tenho família, eu sou solteiro. Então o teu trabalho
Obviamente, a tua família é quem está mais próximo, aqueles que são crentes estão mais próximos. Estou a falar de contexto familiar, um dia que tiveres família, poderes ter esses princípios para a tua vida. Então, a família, o contexto de família, o contexto da família, adorar, buscar o Senhor em conjunto, haver um ambiente espiritual. Ou seja, quando nós não aumentamos isto, nós estamos a escancarar a porta para o inimigo brincar dentro da nossa casa. E a nossa casa torna-se um elemento fraco, frágil com o tempo. E muitas famílias são destruídas espiritualmente por causa deste comportamento nosso, que devemos cuidar da nossa família. Então, não deixes que o diabo separe a adoração familiar, não deixes que desconecte essa adoração, não deixes que isso seja algo só teu. Não. Há pessoas eu já conheço pessoas que dizem, não, eu busco a Deus sozinho no meu quarto. Não. Isso não funciona. Quem é casado, quem tem filhos, obviamente tens o teu tempo privado, mas tu deves orar com a tua família, tu deves orar com os teus filhos, tu deves ensinar a palavra de Deus. A adoração ou seja, não deve ser só palavra para os outros verem, mas deve ser algo real. Deves limpar a tua casa. Há pessoas que querem fazer outras coisas, mas têm a sua desordem na sua casa, têm desordem no seu casamento. Então têm de mudar isso, têm de quebrar o vosso coração diante de Deus e deixar que Deus faça a obra na vossa casa. Então busquem a Deus em família e não permitem que o diabo quebre isso. Então deve ser muito importante vocês irem diante de Deus com a vossa família, com os vossos filhos, com a vossa esposa, com o marido. Então devem procurar cuidar disso e fazer isso na vossa casa. Obviamente que Moisés rejeita. Não vamos, obviamente, deixar cá as mulheres. Temos de ir todos. E como é óbvio, nós não devemos seguir Jesus somente nós, desligando a nossa família, mas devemos ir todos. Devemos procurar que todos vamos na mesma direção. A quarta contraproposta de Faraó, e se calhar para muitos de nós é muito difícil se calhar entendermos, mas eu quero que vocês prestem muita atenção nisto. A quarta proposta de Faraó foi assim, olha, então, última proposta, podem sair todos, vão para onde vocês quiserem, mas vocês deixem aqui o vosso rebanho, os animais. E é interessante que Moisés ele fica muito mais chateado quando ele faz esta contraproposta. E Moisés fica irritado com esta proposta porque ele responde assim, como iremos nós adorar o Senhor sem oferecer o sacrifício? Nós temos o hábito de pensarmos que a adoração é música, são palavras, nós levantamos as mãos, mas a adoração pode ser tudo isso, mas a adoração acima de tudo também é os nossos bens. E nós temos muita dificuldade porque pensamos, lá está a pedir dinheiro. Não é questão de pedir dinheiro. Naquele tempo, e sempre há um princípio de nós fazermos o sacrifício, naquele tempo fazer o sacrifício dos animais e de dar em sacrifício os animais para o Senhor. Nós hoje não fazemos isso, nós hoje o máximo que fazemos é dar uma oferta de dinheiro, seja o que for, seja uma oferta de dinheiro, seja o que for. É obviamente que, e estamos a falar de bens materiais, não estamos a falar há pessoas que dizem, mas não é só dinheiro. Claro que não é só dinheiro, claro que a nossa adoração não é só dinheiro, é o nosso compromisso, é o nosso tempo, é toda a nossa vida, nós entregamos a nossa vida, mas também é os nossos bens, como aqui diz. Porque os bens faziam parte da adoração, os bens faziam parte da entrega, e se nós olharmos para a Bíblia, nós temos exemplos de uma adoração extravagante que alegrava o Senhor. Nós temos o exemplo de Maria, que derramou o frasco de um perfume caro como sinal de adoração extremo nos pés de Jesus. Como a sua adoração era que ela derramou um perfume caríssimo, que até as pessoas ficaram surpreendidas. Como é que ela vai gastar um perfume daqueles nos pés? Porque era a adoração, era o seu bem valioso e ela estava a derramar aos pés de Jesus. A segundo exemplo, quando Jesus nasceu, nós vemos lá a imagem que os anjos estavam a cantar e vêm os 3 reis magos que trazem bens para adorar o Messias, trazem ouro, incenso e mirra. Então, em toda a Bíblia nós vemos os bens a fazer parte do sentido da adoração. A adoração não é só palavras, não é só uma música bonita, a adoração também são os nossos bens.
E é esse o objetivo, é a última carta que o diabo tenta fazer com que tu não sejas, como diz em João capítulo 4, verso 23, em que diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. A última cartada de todas as outras, visto se nós conseguimos ultrapassar as outras contrapropostas do inimigo, a última cartada é os teus bens, é ele ficar com os teus bens, é ele ficar com o teu dinheiro, é ele ficar... Porquê? Porque tu não adoras a Deus com os teus bens, porque tu usas os teus bens para a tua vida carnal e não investes naquilo que é interno e espiritual, que é a obra de Deus, é com que a palavra de Deus chega a mais lugares. E quando eu estou a falar isso, é nós investimos em algo de propósito, algo que realmente vai chegar a mais pessoas, algo que realmente vai levar a mensagem a mais pessoas. E eu falo isto de consciência muito tranquila, e mesmo que dependesse disso, ou seja, todos nós trabalhamos, eu trabalho, tenho o meu trabalho, então não estou a pedir dinheiro, não é pedir dinheiro para mim, é um contexto em que nós adoramos a Deus também com os nossos bens, com as nossas finanças, com a nossa vida, com aquilo que nós somos, é os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, e o diabo quer te fazer refém, o diabo quer com que tu ou permaneças no pecado, ou se não permaneces dividido, ou então que a tua família seja destruturada espiritualmente, ou se ele não conseguir nada disso, ele vai te prender pelo teu dinheiro, pelos teus bens, ele vai fazer com que tu não adores a Deus com os teus bens, e que tu não adores a Deus com aquilo que tu tens a nível material também, tu possas colocar à disposição de Deus e da sua obra. Então, que nós possamos analisar a nossa vida, possamos auscultar o nosso coração e perceber onde é que nós estamos a falhar, se nós somos os verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura. Será que eu estou a adorar o Senhor com toda a minha vida? Ou simplesmente eu me identifico ou eu aceitei uma destas contrapropostas do inimigo para me afastar do propósito da minha vida, para aquilo que Ele tem para mim e para a minha casa, para a minha família? Então, muitos de nós achamos, mas os bens, como é que o inimigo fica? Muitos de nós, às vezes, aquilo que se nós assumimos, vou dar um exemplo, se nós assumimos o nosso compromisso com o Senhor e tudo mais, mas não o adoramos completamente com tudo o que nós somos, o inimigo vai-nos... Os bens que se calhar deviam ser entregues para o Senhor, eles serão dados ao inimigo. Os bens que nós, se calhar, devíamos investir na obra de Deus serão dados, o inimigo irá ficar com eles. Então, quando eu falo acerca disto e tudo mais, cada um conhece a sua vida, cada um conhece as suas dificuldades, e não pensem, estamos a falar aqui o dinheiro e mais, estou a falar de princípios da nossa vida enquanto com Deus, enquanto nós estamos a viver a nossa vida com Deus, para nós não sermos agarrados às coisas do mundo, não sermos agarrados ao mundo, em nada, porque para uma vida cristã genuína e verdadeira, nós temos de nos libertar completamente do Egito, que era a nossa vida. Coisas passadas, elas têm de ficar passadas, e eis que coisas novas aparecem. Então, ou há uma regeneração, como eu disse, comecei a mensagem, sem nascimento novo, ninguém pode entrar no reino dos céus. Então, é necessário nascer de novo e deixares completamente o Egito, deixares completamente a aparência para o mundo agradar, meu amigo, não sei o quê. Queremos ficar bem no mundo. Nenhum cristão deve ficar bem no mundo. O cristão deve virar costas ao mundo, vamos dizer, ao mundo. E eu não posso aumentar, mesmo que eu tenha amigos meus descrentes, há coisas que eu não tolero, há coisas que eu não vendo a minha alma, não vendo o meu caráter, porque eu sei quem é que eu sigo. E um dia, quando estiver perante o Senhor sabe, olha, tu não vendeste para não ficar bem na frente dos teus amigos, tu não vendeste o teu caráter, a tua integridade para ficar bem, tu disseste que não. E isso é valioso para o Senhor, porque o nosso coração não se vende ao Egito. O nosso coração não se vende para o Egito em nada. Ou nós cortamos completamente com o Egito, ou nós vamos morrer no Egito. Então, cabe a ti, seja quem tu fores, perguntar onde tu queres estar. Tu queres estar na terra prometida, naquilo que Deus tem para ti, no propósito que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Ou tu queres morrer no Egito dos prazeres, tu queres morrer no Egito onde tu és escravo do teu trabalho, escravo do teu tempo, escravo do teu dinheiro, escravo de tudo. Porque nada dessas coisas devem te tornar escravo.
Nada. O teu trabalho deve ser bênção, deve ser frutífero no Senhor. O teu tempo deve ser usado em prol do Senhor, e o teu dinheiro não deve ser escravo dele, mas o teu dinheiro deve te servir. O teu dinheiro deve servir para servir-te, para tu o usares de forma sábia e não ser escravo dele. Então, considera todos estes meus conselhos, considera no teu coração, ora ao Senhor, e esta mensagem queria trazer para ti neste domingo, e espero que seja de bênção. Se gostaste, partilha com os teus amigos, partilha na tua página e deixa aí o teu comentário, tá bem? E desejo-te uma boa semana, tá bem? Obrigado por me assistires e até o próximo domingo. Deus vos abençoe a todos, e continuamos juntos neste caminho, tá bem? Se precisares de alguma coisa, contacte-nos. Deus te abençoe. Espero que tenhas gostado da mensagem do Pastor Tiago. Se estás em casa e aceitaste seguir Jesus, fica a saber que não estás sozinho, nós estamos aqui para caminhar contigo, por isso de certeza que vai aqui aparecer as formas como podes contactar connosco. Manda mensagem, fica a saber que nós estamos aqui para ti. Também, se tiveres algum motivo de oração, da mesma forma, contacta connosco, nós estamos aqui para te ajudar, nós temos a nossa equipa de oração e vai orar por ti. Por isso, já sabes, para a semana à mesma hora e desta benção. Uma boa semana.